Olá a todos, bem-vindos ao podcast Marketing por Idiotas. Neste episódio temos em mente a regulamentação e inteligência artificial, como valorizar as marcas e desemprego jovem. Para ficarem a saber tudo sobre estes temas e as novidades de marketing desta semana, já sabem, deixem-nos ficar por aí. Olá a todos, sejam então muito bem-vindos ao 98º episódio do podcast Marketing por Idiotas, o vosso podcast de marketing onde falamos sobre marketing, negócios e tecnologia. No podcast temos todas as semanas 3 temas da semana, rapidinhas, ou seja, os títulos de notícias que achamos mais relevantes e por último a ferramenta da semana ou o novo jogo estatística da semana, onde eu, o Ricardo, olá, o Diogo, alô, o Fred, viva, e o Miguel competimos para vos dar um dado interessante para fingirmos que sabemos alguma coisa. Tudo isto em marketingporidiotas.pt, onde podem consultar todos os links, notícias e temas. Sem mais demoras. Agora sim, vamos ao tema do Miguel. Olá, caros colegas, ouvintes e visualizadores. Eu começo o meu comentário de hoje dizendo que fui impedido de entrar no estúdio onde os meus colegas estão a fazer as gravações em vídeo pela primeira vez. Isto não é novidade, aparentemente existem poderes escondidos que querem controlar quem diz sempre as verdades, muitas vezes desconfortáveis para uns, mas eu digo-vos, caros ouvintes e visualizadores, eu estou longe, mas a mim não me calam, ok? Adiante. Hoje o tema que eu trago é: a inteligência artificial é na realidade um miúdo muito inteligente, mas ingênuo? E será que estamos preparados para ela? Uma app de que se tem muito falado é a Lensa AI, que continua a crescer em número de utilizadores na App Store. Basicamente, esta app de inteligência artificial permite aos utilizadores criarem avatares com resoluções e detalhes incríveis, o que faz com que a comunidade artística, pela primeira vez, que se sente pela primeira vez ameaçada aqui pela tecnologia e inteligência artificial, começar aqui a torcer um bocadinho o nariz em relação a esta evolução toda. Esta app é incrível, é muito poderosa, mas também está a ser usada para fins, bem, um bocadinho mais caricatos do que era esperado. Estão a aparecer muitas fotos de nudes, imagens estilo porno suave ou soft porn, de atores e atrizes e figuras populares como celebridades, jogadores de futebol, músicos, etc. Este é um novo conceito de pornografia não consensual que já começa a deixar muitas celebridades desconfortáveis. Esta ideia não é nova, esta ideia de criar assim pornografia falsa de celebridades. A grande diferença é que antigamente era preciso uma pessoa ter skills de edição fotográfica, dedicar muitas horas a este trabalho para que o resultado final fosse muito bem feito e passasse por real. Neste momento, com alguns cliques e prompts, basicamente os utilizadores conseguem criar soft porn altamente realista, o que leva todos a perguntar se são reais ou não. Em muitos casos é difícil perceber se as fotografias que estão a ser criadas são reais ou não são reais. Eu sou daqueles que vê esta ideia sempre pelo lado positivo, como sempre, e neste momento uma celebridade que veja o seu telefone hackado, entre aspas, não é? E as suas fotos expostas pode sempre dizer: uau, isto está incrível, mas não sou eu, isto foi inteligência artificial. E a inteligência artificial passa a ser o bode expiatório para tudo aquilo que venha a público que não devia ter vindo. Mas a questão que eu tenho para vocês hoje não está propriamente relacionada com pornografia, mas com a caixa de Pandora que cada vez estou mais convencido que estamos a abrir. A inteligência artificial é incrível e dá um poder gigante que antigamente só estava disponível às pessoas, aos utilizadores, após anos e anos de estudos e aperfeiçoamento de técnicas e skills, ou então com um elevado investimento financeiro a quem tenha investido o seu tempo. Neste momento a inteligência artificial dá-nos esse poder e está disponível para qualquer um. Nós temos basicamente a inteligência artificial a escrever textos, a gerar vídeos, a gerar funis de angariação de leads, como a que eu estou a criar no bubbleleads.com, e a fazer todo o tipo de atividades que antigamente demoravam imenso tempo e era preciso imenso skills. E alguma disciplina, por exemplo, escrever um texto longo não é para qualquer pessoa, é preciso disciplina para fazer este tipo de conteúdos, não é? Nós, os construtores de aplicações de inteligência artificial, pelo menos os que eu conheço e eu próprio, acreditamos profundamente que os nossos utilizadores vão utilizar estas tecnologias para o bem e para criar valor, ou pelo menos é esse o nosso objetivo. Mas e todos aqueles utilizadores que querem utilizar o poder destas tecnologias para o mal, não é? Estamos prontos para lidar com grupos extremistas a criar ainda mais conteúdo que nunca, utilizando estas ferramentas? Ou então, por exemplo, com hackers novatos que vão certamente utilizar a inteligência artificial para entrar em sistemas
e destruir valor, ou com predadores sexuais e outros criminosos que vão tirar partido destas tecnologias. No filme do Homem-Aranha nós aprendemos que com grande poder vem grande responsabilidade. E eu levo esta frase muito a sério. Nós antigamente precisávamos treinar anos para sermos um mestre do Kung Fu, como vimos nos filmes do Bruce Lee, etc. Mas nesse caminho nós não aprendíamos apenas a tática, nós aprendíamos os valores e a responsabilidade de ter esse poder, o que fazia com que muitas vezes no final fôssemos muito mais responsáveis na utilização destas tecnologias, não é? Ou destas capacidades. A inteligência artificial entrega-nos um poder enorme, mas ela própria não tem bem noção do que está a entregar ou da diferença entre a utilização para o bem e para o mal. Eu no outro dia ouvi uma antiga engenheira da Google que dizia que estava a falar sobre a diminuição da qualidade dos resultados de pesquisa, e ela dizia que isso não tem propriamente a ver com o algoritmo, mas com a quantidade enorme de conteúdo que é produzido com menos qualidade, mas altamente otimizado. E este conteúdo é cada vez mais que é produzido com cada vez mais volume, não é? Será que nós vamos, isto é uma das perguntas já para o painel, será que nós vamos assistir a um boom de produção de conteúdo nunca antes visto por inteligência artificial? Hoje em dia, com este poder instantâneo, estamos preparados para o que aí vem? E finalmente, será que vamos ver nos próximos tempos algum tipo de regulação da utilização de inteligência artificial ou implementação obrigatória de regras apertadas de segurança? Basicamente é isto que eu tenho para vocês e gostava de ouvir as vossas respostas, apesar de não as ouvirem em direto e irem ouvi-las no podcast. Obrigado, Miguel. Bom, vamos lá falar de nudez e AI. Não sei qual dos dois quer avançar. Posso começar? Muito bem. Então, eu acho que deixa-me só adicionar aqui à questão do Miguel, que é muito engraçado, porque ainda esta manhã, a Sara no nosso grupo de WhatsApp, w.martin.idiotas.pt, não sei se já tínhamos referido, acabou de partilhar exatamente uma questão sobre esta aplicação em relação aos dados que a aplicação recolhe de todas as fotografias das nossas, não é? no nosso telemóvel, e o que é que faz com essas fotografias, que mesmo apagando a conta parece que as fotografias ficam lá, que dados é que essa aplicação recolhe. Até fui logo ver, deixa lá ver de onde é que é esta empresa, mas pronto, Califórnia, ok, dá-nos alguma segurança. Não quer dizer que não usem essas fotos para outros fins, obrigado. Também de acrescentar, não é? De estarmos aqui a falar sobre a AI, que ainda esta semana, não é? Todos nós, acho que ouvimos falar um pouco sobre o GPT Chat. Não ouviram falar nada sobre o GPT Chat? Já vão ouvir, se calhar. Então, que tem feito, na verdade, bastante furor esta semana, porque todos os utilizadores podem finalmente experimentar com esta ferramenta de chat, não é? Sim, que consegue ter o histórico daquilo que o utilizador fala com eles, não é? Consegue falar também em português, o que é incrível. E até criar, que isto foi uma coisa incrível, criar um plugin, por exemplo, para o WordPress, ok? Portanto, vocês podem pedir o código e o sistema cria o plugin para o WordPress que vocês podem instalar no vosso WordPress, que é uma coisa inacreditável. Mas pronto, na verdade o que aconteceu é que muita gente de repente no Twitter começou a falar sobre o GPT Chat, exatamente pela questão de finalmente muitos utilizadores terem acesso a esta ferramenta de AI que nós já tínhamos falado aqui no OpenAI anteriormente. Portanto, isto é uma questão. Quanto à regulamentação, na verdade, existem, no fundo, já diretrizes, até pela própria OpenAI, ok? Sobre como se deve lidar com a inteligência artificial, e a própria União Europeia, ok? Já tem 3 propostas, ok? Propôs já 3 iniciativas legais, ok? Todas interrelacionadas, e agora vou ler aqui um pouco daquilo que está no site da União Europeia, que contribuem então para a construção de uma inteligência artificial confiável, ok? Portanto, então, um quadro jurídico europeu para a inteligência artificial, tratar os direitos fundamentais e riscos de segurança específicos para sistemas de inteligência artificial, um quadro de responsabilidade civil e adaptação das regras de responsabilidade à era digital e uma revisão da legislação setorial, e outro que por acaso agora está-me aqui a falhar, mas outro sobre a categorização dos vários tipos de ferramentas de inteligência artificial. Portanto, eu acho que nós não estamos a dormir sobre isto. Eu acho que há
realmente uma preocupação. O próprio Elon Musk, que é um dos grandes financiadores da OpenAI, não é? Tem grandes preocupações sobre as máquinas um dia, não é? Revolucionarem e tomarem o controle, exatamente. Portanto, eu acho que as regras ainda não estão impostas, estão em aprovação. Algumas já foram aprovadas até pelo Parlamento, mas ainda não estão em ação. Mas existe. Agora, o que é que vai acontecer com essas regras e quais são, especificamente como é que essas regras vão ser aplicadas, eu acho que aí é outra questão. Muito bem. Antes de passar para o Fred, sabes quem é que vai fazer as regulações? A regulamentação. Isso era brutal. Plot twist. Isso era incrível. Fred. Bom, o grande foco aqui do Miguel foi no tema do soft porn. Não é uma coisa que me tira o sono, mas Dá-te sono. Se não tira o sono, dá-te sono. Mas considerando um espectro maior em que a inteligência artificial tem esta capacidade de conferir nas máquinas a reprodução de competências semelhantes às humanas, ou seja, o raciocínio, a aprendizagem, o planeamento e a criatividade, e parece-me que aqui o tópico do Miguel é muito focado neste tema da criatividade, pelo menos em relação àquilo que ele trouxe da pornografia. Nós realmente, num ponto de vista mais abrangente, como aquele que o Diogo trouxe, muito interessante, não conhecia este do ChatGPT? Não. GPT Chat. Eu acho que tu conheces. Acho que estavas a falar disso há pouco, mas... Não sei. mas realmente há uma coisa que vai acontecer, que é o facto de nós termos as empresas a implementar a inteligência artificial muito mais rápido do que a implementação das leis, e isso sempre foi assim. Por exemplo, a semana passada o Canva utilizou o Canva, que é aquela plataforma onde nós podemos fazer as imagenzinhas, que permite a criação de artes. Tem uma coisa agora chamada Stable Diffusion, que é sempre aqueles nomes pomposos para chamar inteligência artificial. No caso da Salesforce chama-se Einstein, mas que no fundo permite gerar imagens a partir de textos da inteligência artificial. Mas em relação à pergunta do Miguel foi muito concreta, que é a legislação, a preocupação dele sobre o que é que está a acontecer. O Diogo já deu aqui uma aproximação sobre aquilo que está a ser feito, sem dúvida, vou só complementar um bocadinho e dizer-vos que em setembro a Comissão Europeia aprovou 2 propostas para adaptar as regras da responsabilidade da era digital. Uma delas chama-se Livro Branco sobre a Inteligência Artificial. É uma proposta, na verdade, de 2021, mas implementada agora. O link, quem quiser ter depois acesso ao regulamento da inteligência artificial, é este o nome, regulamento. Portanto, mas ainda não está aprovado, não é? No sentido que ainda não está em lei. Não está em lei. Certo. Portanto, já desde 2021 entrou agora mais para uma próxima fase, é tipo aquelas as escadinhas de aprovação. Mas o que é que eu acho aqui importante? A implementação deste quadro de excelência naquilo que é a confiança da inteligência artificial, isto é, ou seja, tentar partilhar com os cidadãos europeus que existe alguma coisa a ser feita. Depois, como é que vai ser implementado? Aliás, como é que vai ser fiscalizado é outra história. Mas o ponto é, e está aqui escrito, estou aqui a ler no site da União Europeia, o seguinte: este regulamento, supostamente, vai permitir a proteção às pessoas que teriam direito se os danos fossem causados por qualquer circunstância em relação à inteligência artificial. Como disse, o link depois fica disponível num site Marketing por Idiotas, mas realmente é um tema que nós vamos com certeza abordar noutras sessões. Muito bem. Eu acho que preparamos-nos todos para viver uma AI Wars. São os regulamentadores que usam o AI, mais as empresas com AI, e isso são as guerras que estavam espelhadas nos Terminadores 2. Com lobby, não é? Depois ainda vamos ter aqui um lobby à mistura. Com lobby? Lobby, de quem quer depois fazer a regulamentação. Quem tem que fazer a regulamentação, sobre quem tem que fazer a regulamentação, ainda vai lá com o lobby de todas as empresas a quererem vender as plataformas. Exatamente. Bom, Diogo, tu esta semana traz um tema que foi precisamente um desafio lançado no nosso grupo de WhatsApp, que já fizeste menção, o w.marketingporidiotas.pt, que para quem está a ouvir pela primeira vez é o nosso grupo de WhatsApp onde estamos nós e muitos dos nossos ouvintes. E tem conteúdo esta semana, e tem conteúdo exclusivo. Exatamente, e tem todas as semanas, precisamente como o Diogo estava a dizer, um conteúdo exclusivo. Que esta semana, Diogo... Eu não sei se vocês estão preparados, mas esta semana temos How to Maximize Your E-Commerce Campaigns with Performance Max. Portanto, a Performance Max é um novo formato de campanhas no Google Ads, ok? E aqui a Ivana, uma apresentação excelente, mas sobre como tiramos proveito realmente do AI, fun fact, que está por trás deste sistema de otimização das campanhas Performance Max. Muito bem. Então, Diogo, o desafio que foi lançado no grupo do WhatsApp foi o mote do teu tema esta semana. É verdade, o desafio foi do Jorge, ok? Que nos desafiou aqui com uma mensagem que eu passo a ler.
Eu acho Então- que ele lançou um desafio idiota e tu apanhaste, porque como tudo o que diz idiota Epá. pensamos que é para nós, não é? Claro, claro. Podia claro. não ter sido, podia só do tipo, olha, desafio idiota. Somos homens de muitas ideias, não é? Sim, Somos mas muito não. idiotas. Mas força, desculpa. Então, o desafio dele, portanto, a mensagem dele foi: desafio idiota, um mundo de free trials, rides, megas e promoções. Como pode o marketer acrescentar valor à marca e evitar a distorção da noção de que tudo podia ser um pouco mais barato? Perceberam? Portanto, a ideia de que principalmente isto tem muito o contexto de Black Friday, não é? De promoções, não é? Ok, como é que nós podemos evitar, não é? Que haja uma distorção, não é? Do valor da marca, ok? Por estarmos a fazer tudo barato, ok? E vamos a isso, se calhar. Vais resolver o desafio? Não, se calhar começamos pelo Miguel, não é? Sim, força. Vamos lá, Miguel. Eu há coisa de 2 anos gravei um vídeo que falava sobre este tipo de promoções e ofertas constantes e aparentemente hoje em dia sem limites ou datas para terminarem e o efeito que têm sobre as marcas. É o efeito que eu gosto de chamar o efeito pizza telefónica, para não referir aqui marcas e minar ainda mais o nosso podcast a futuros patrocinadores. Esta ideia de criar ofertas e promoções constantes, do meu ponto de vista, é das piores coisas que uma marca pode fazer. As promoções são viciantes para os marketeers e criam uma percepção de valor distorcida na mente dos consumidores. Hoje em dia não passa ninguém, não passa pela cabeça de ninguém irmos à pizza telefónica e não termos uma segunda pizza grátis, não é? Como basicamente a segunda pizza tornou-se garantida, agora para haver algum tipo de oferta que ainda mexa connosco, temos de ter também a oferta das bebidas, etc. E a questão é onde é que isto acaba, não é? No mundo do retalho, eu penso que podemos comparar o comentário do presidente da Associação de Retalhistas como as Big Techs. O poder negocial está completamente desequilibrado. Eles, para conseguirem este negócio baseado em volume, tiveram de primeiro de esmagar os preços aos seus fornecedores, fazendo-os passar dificuldades, inclusive mexerem nos produtos e adaptar os produtos àquilo que as marcas de retalho pretendem. Depois habituaram os consumidores a estes preços imbatíveis que só as grandes cadeias é que conseguem fazer porque têm volume e basicamente com isto arruinaram o negócio ou o comércio local. Finalmente, o que ele diz, o presidente da associação, em que o negócio deles é os 2 ou 3% de margem, isso não é a verdade completa. E nós aqui no Marketing para Idiotas dizemos sempre a verdade completa. O negócio deles é receberem o dinheiro dos consumidores a pronto pagamento e pagar aos seus fornecedores a 60, 90, 180 dias ou mais dias. Ou seja, nesta diferença entre receber a pronto e pagar muito tempo depois aos seus fornecedores, o dinheiro não fica parado. A grande questão que eu acho que até a comunicação social devia começar a colocar-se e a tentar estudar um bocadinho melhor isto mais aprofundadamente é o que é que acontece a este dinheiro no tempo de espera. Ele é aplicado em outros produtos financeiros, é investido, ele circula entre as diferentes empresas do grupo de forma a criarem mais valor e mais vantagens competitivas que muitas vezes poderão ser desleais, não é? Como é que o Zé da mercearia consegue ser competitivo relativamente a estas loucuras todas que acontecem nas grandes superfícies de retalho, não é? Finalmente, para responder aqui à pergunta do ouvinte, eu acho que não existe nenhuma vantagem competitiva em ser o segundo mais barato. Por isso, a luta das promoções funciona bem se nós estivermos numa posição dominante e conseguimos aguentar mais tempo a receber menos. Caso contrário, eu penso que o único caminho é mesmo da diferenciação e de encontrar algum tipo de vantagem competitiva, como um serviço mais personalizado que as grandes cadeias ainda não conseguem fazer ou seguir. Ou seja, coisas que só se consigam fazer quando o volume não é gigantesco. Mas, para terminar, eu não quero ser aqui o profeta da desgraça, eu disse ainda, porque uma coisa que a inteligência artificial vai trazer-nos num curto espaço de tempo é a personalização instantânea da experiência em grande volume. Uma experiência personalizada para milhões de pessoas em tempo real. E isso ainda é mais perigoso e vamos ter de encontrar como mercado outras vantagens competitivas. Mas, garantidamente, a vantagem competitiva da promoção, para mim, é um flop. Temos de arranjar formas de conseguir viver sem elas. Obrigado, Miguel. Diogo. Sim, eu acho. Há aqui coisas que eu não sei se concordo assim tanto com aquilo que o Miguel disse. Mas como ele também não está aqui para se defender, eu vou, não é? Vou metê-lo aqui no chão e vou pontapear. Não estou a brincar. Não, epá, eu acho que é uma ideia, não é? Portanto, aqui a forma como o Miguel está a abordar as coisas, não é? Pois eu gostava de saber o que é que ele faria, não é? Se fosse um retalhista na Black Friday, não é? Portanto, se baixasse
baixaria o preço, não baixaria o preço, como é que ele faria as coisas. Acho que ele podia ter feito esse exercício, mas pronto, não vou falar não vou falar sobre isso. O que eu aconselho também, contudo, é algo que também já falámos aqui no episódio sobre como combater a inflação. Recordam-se desse episódio, não é? Onde havia um artigo da Forbes que falava um pouco sobre isso. E eles tinham estes 3 pontos, que é a questão da inflação, como combater a inflação, então, ser honesto, não é? E falar que os preços estão... Agora que falaste de ser honesto... Não, mas a ideia é na relação com o cliente, não é? Falar sobre os preços que estão inflacionados. Mas que houve inflação, não é? Isto cresceu, não é? Por exemplo, tu até podes adicionar o preço sem inflação anteriormente, ok? Porque a culpa não é tua, é do mercado, é o que aconteceu, não é? A Galp está sempre a dizer isso. E a EDP? Estou só a dizer aqui, no sentido, por exemplo, de um retalhista, de uma loja de e-commerce, de um pequeno comerciante ou de um retalhista, ou uma empresa pequena. Pode-se fazer isso, não é? Pode ser honesto, não é? Podemos dizer, olha, isto acontece. Mas encontrar formas de agregar valor, não é? Outras formas de agregar valor, não é? Um fundo, aquilo que o Miguel disse há muito tempo, e eu agora recordo muitas vezes, estou-me a recordar cada vez mais, que é o segredo está no pacote, não é? Esta ideia do segredo está no pacote, de fazermos um pacote, não é? Adoçar este pacote. O adoçar foi teu, Fred. Sim, eu ouço o nosso podcast imenso. E então acho que é muito por aí, não é? Outras formas de adicionarmos valor àquele produto que estamos a oferecer, e acho que isso, ir para lá então, aumentar o valor do que só o desconto. E por último, quero concentrar os esforços onde se consegue tirar mais retorno, não é? Realmente, em vez de estarmos a investir se calhar em Google Shopping, onde é difícil competirmos, porque aí estamos em anúncios especificamente de preço, certo, não é? Se calhar ir para uma coisa mais de Google Ads, pesquisa apenas, para tentarmos ir valorizar mais o produto, valorizar não estar a competir no ou preço, a marca, não é? Sim. Certo, porque ali no shopping não consegues passar a tua mensagem de valor. Mas isto, lá está, eu de todo sou apologista de que não se deve competir pelo preço. Isso é uma estratégia totalmente válida. E se tu consegues fazer, não é? Eu acho que eu gosto muito deste exemplo, mas eu desde... não sei se posso nomear aqui nomes, mas trabalhei um retalhista, um dos grandes retalhistas em Portugal, mas não podes é? dizer, podes patrocinar. Não, um retalhista. Um retalhista aqui em Portugal, não é? Não, e esse retalhista estava constantemente em promoção, ok? Um retalhista que é visto como uma marca premium, está bem? E todos, não havia uma semana que não houvesse uma promoção ativa no site. Certo, tinha sempre uma campanha. Sempre uma campanha. Nem que seja para outros produtos adjacentes, não é? Do que aqueles principais que mais vende, mas sempre uma campanha ativa no site. Certo, estou a pensar como é que... Agora estou a pensar na marca. As pessoas que estão a ouvir não sabem qual é a marca que tu estás a falar, mas se forem pesquisados lá chega uma marca grande, retalhista em Portugal, produtos eletrónicos, livros, etc. E se calhar só com estes duas categorias de produtos as pessoas já lá chegaram. É incrível, não é? E como é que a marca ainda é associada a um valor superior sobre as outras que vendem produtos similares. Sim. Portanto, é um bom exercício fazer esse percurso, como é que essa marca específica, que eu não estou a dizer o nome, mas espero que as pessoas cheguem lá, se posicionou em termos de valor acima das outras que estão a vender produtos da mesma categoria. É muito e tendo em conta aquilo que tu acabaste de dizer, que é, têm todas as semanas, estão constantemente em promoção. Com promoções. Portanto, podiam passar essa percepção de valor diferente. Eu penso que já tínhamos connosco o Fred 2. Bom, eu também confesso que achei bastante interessante esta informação do Presidente da Associação de Retalhistas em relação às margens de lucro. Confesso que não tinha ideia que era 2 a 3%, pelo menos em termos tangíveis sabia que era pouco, não é? Mas com tantas lojas de indianos e outras nacionalidades a abrir, a substituir os retalhistas portugueses, confesso que, as margens deviam ser boas, foi o que eu pensei, mas 2 a 3% foi mais baixo que aquilo que eu pensei. Em todo o caso, já falámos disso uma vez nos episódios, quais são os negócios que têm maiores margens de lucro, e curiosamente, a área de real estate, a área de imobiliário, a área de seguros, a área de software, são áreas que têm margens de lucro bem maiores. Mas pronto, é só uma curiosidade. Ora bem, a grande pergunta aqui do Jorge, que colou aqui no chat, foi como é que o marketeer pode acrescentar valor à marca e evitar a distorção da noção de que tudo podia ser um pouco mais barato. Confesso que vai ser um pouco politicamente correto, mas diria que uma das melhores noções é ser uma pessoa extremamente bem informada. Ou seja, ler,
ter conhecimento sobre o mercado. Ainda agora este debate aqui esta troca de ideias entre o Ricardo e o Diogo é um bocadinho isso, ou seja, Desculpa, estás a falar na perspectiva de... do marketeer informado. Ok. Marketeer informado que, com base no seu conhecimento de mercado, consegue acrescentar mais valor à marca. Estou a perceber. Um dos livros, por exemplo, que eu já falei algumas vezes noutros episódios, mas que realmente recomendo, que é do Jeremy Rifkin, na Sociedade do Custo Marginal Zero, que no fundo aborda como a economia colaborativa está a transformar o modo como nós organizamos a nossa vida económica, ou seja, como é as clivagens salariais, democratizar a economia global. Isto, no fundo, para explicar o quê? As marcas, se focarmos agora nos retalhistas, têm esta perspectiva de vender para muitos locais, a não ser que, como o Diogo disse, pensamos no retalhista mais pequenino. E é aí que começam realmente as clivagens de uma forma mais acentuada. Porquê? Perguntou o Miguel quando estava a introduzir a sua opinião, que é como é que os mais pequenos fazem. Bom, eu explico como é que os maiores fazem. Chama-se factoring. O factoring, na base, é um sistema financeiro, aliás, é uma operação financeira que permite a empresa ter o dinheiro paradinho, não é? E ele poder gerar margens para a empresa. Por um lado, antecipa as faturas, por outro lado, permite que o dinheiro que lá está vai gerando alguma margem de lucro. Isso alguma margem de lucro, não. Há alguns juros e isso é relevante para a empresa. Portanto, mantém, quanto mais dinheiro tiver em caixa, mais valias terá no futuro. Ora, os pequenos lojistas não têm essa oportunidade. Vivem com dinheiro de caixa que vão transacionando a tempo inteiro. Portanto, em resumo, para o marketeer trazer mais valor, estar mais informado. Na prática, eu acho que é ouvir as recomendações do Diogo, que ele trouxe aqui o passo a passo de algumas sugestões, mas há aqui eu só queria deixar esta nota, que é alguém que está sempre Em promoção. em promoção, não é? Pode depois ser entendido como uma marca mais barata. Embora, eu confesso, estas noções muitas vezes são... Mas não tens noção desta marca que eu estou a falar, não é? Esta Não, marca que seja premium, uma que está sempre em promoção, É engraçado, não é? não estou a ver qual é que é. É um não grande estás a ver. retalhista de vende livros, tecnologia. E são todos hoje em dia. Ok. Epá, pronto. Tem uma componente muito grande cultural, ou seja, aposta bastante até em eventos culturais dentro das suas próprias lojas. Qual é que não faz isso hoje? Epá, Fred, ou queres perceber ou não queres Não perceber? quero. Avança lá com Tem a cafetarias questão, dentro senão... Não, eu já terminei. Eu estava só a querer o vosso contexto. Deus Tem meu. cafetarias no Colombo dentro da loja. Bom, Pronto. já chegaste. Essa aí já está. Jesus. Mas eu não disse o nome. Repara, mas Há é várias com isso. que hoje em dia todos... Qual é que é a marca retalhista que não aposta em eventos culturais? Vamos continuar. Não tem lojas, não vende livros de tecnologia. Vamos continuar. Não todas. Várias. Várias. Força, continua. Várias e não são poucas. E não são muitas. Muito bem, acho que está bem. Espero que, Jorge, tenhamos conseguido dar. Eu acho que, sim, de uma forma genérica, manter-te informado, mas seguis exemplos, se calhar, desta loja do qual o nome eu não mencionei, mas que consegue passar, eventualmente, através de elementos de comunicação. E não Esta era só... a marca premium que estavas a falar? Não acredito. Isto é premium? Onde é que isto... Falámos premium? Não sei. Se calhar fui eu não que me disse recordo. premium. Não, se calhar posso ter sido eu. Mas se calhar avançamos, não? Eu, por mim... Sim. Obrigado. Bom, antes de passarmos ao próximo tema do Fred, só relembrar quem nos está a ouvir pela primeira vez e não é subscritor, por favor o faça no Google Podcast ou Apple Podcast ou Spotify, se preferirem, e se gostarem muito de nos fazerem uma avaliação do nosso podcast, é muito importante para nós. Fred, vens falar de um tema importante para a sociedade. É verdade, desemprego jovem. Bom, a transição da escola para o mercado laboral em Portugal é marcada pela precariedade, com 1 em cada 5 jovens a não conseguir encontrar trabalho. Além do mais, os salários dos jovens são muito pouco atrativos e aumentam cada vez mais o desajustamento entre a formação adquirida e requerida. Estes dados são do livro branco Mais e Melhor Emprego para os Jovens, porque, por acaso, curiosamente, tem um nome semelhante ao tema que falámos há bocadinho da União Europeia. Mas pronto, mas é um acaso. Este é um estudo muito recente da Fundação José Neves e também feita pelo Observatório do Emprego Jovem e também ainda pelo Escritório da Organização Internacional do Trabalho para Portugal. Bom, desde 2015 que a taxa de desemprego dos jovens com menos de 25 anos tem sido mais do dobro da população em geral. Durante a pandemia foi 3,5 vezes mais alta, mas isto foi uma generalidade para muitas idades, mas de acordo com o relatório, Portugal tem um nível de desemprego jovem superior à média da União Europeia. Esta estatística é bastante curiosa, que é o seguinte: cerca de 30% dos jovens graduados com idades entre os 25 e os 34 anos em Portugal são considerados, atenção, sobrequalificados, e esta sobrequalificação, não sei se estão sentados, onde é que é saliente?
plataformas digitais. Ou seja, há demasiada gente a saber sobre esta área digital. Que é esquisito. Enfim, em Portugal, vamos ser claros, a taxa de desemprego felizmente é baixa. Dados do terceiro trimestre apontavam para 5,8%. A média da zona euro é 6,6%. República Checa e Alemanha têm a taxa mais baixa, uma média de 2,5%. Os nossos vizinhos aqui da Espanha têm 12,5% de taxa de desemprego. Bom, mas o tema é desemprego jovem. Recordo-vos um estudo do ano passado, chamado Os Jovens em Portugal, que mostrava que o salário da maioria era de 767 euros. Claro que aqui não se inclui o jovem de 21 anos, que acabou recentemente o curso de Direito e foi ganhar 4.000 euros como adjunto da Ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva. Era só para mandar atacada. Bom, nós já falámos deste tema dos despedimentos da indústria tecnológica, que estão a inundar o mercado de trabalho com candidatos qualificados, tal como o nosso estimado ouvintes. Agora, só para recordar, gigantes tecnológicos como o Facebook, Google, Microsoft encorajaram o boom da educação informática, promovendo empregos aos estudantes como via para carreiras lucrativas e o poder de mudar o mundo. Na realidade, quer dizer, não são só os gigantes tecnológicos. A mais pequena agência também diz que quer mudar o mundo. Mas, falando de despedimentos, quer dizer, eu sei que é um tema triste, mas isto vai já dar aqui um twist. Nós estamos a falar de contratações congeladas, recrutamento parado na Meta, no Twitter, na Alphabet, na Amazon, na Snap, na Stripe, e está a enviar dados de choque através da geração de estudantes de informática, ciências de dados, marketing, que passaram anos a aperfeiçoar-se. Bom, eu vou colocar já as questões aqui ao painel, mas antes preciso só de introduzir aqui só mais uma linhazinha, que é estes cortes estão a criar alguma incerteza nos estudantes universitários que procuram estágios em empresas de tecnologia. Pelo menos gera alguma dúvida. O que é que está a acontecer? Mesmo em Portugal, quer dizer, não é que nós temos aqui algumas destas empresas a operar, no caso da Microsoft, no caso da Google, entre outras, mas no passado estas empresas tecnológicas utilizavam estes programas de estágio para recrutar promissores candidatos a emprego. E assim alargavam as ofertas a muitos estudantes que regressavam como empregados a tempo inteiro após a graduação. Mas este ano, aliás, 2023, eu acho que as oportunidades vão encolher. E, aliás, até diria mais, quem já está a trabalhar, a influência para negociar um salário vai ser mais limitada. E a pergunta é esta. Como é que um jovem com competências no setor das plataformas digitais, onde supostamente existe uma sobrequalificação, como é que ele pode destacar-se? Essa é a pergunta número 1. Pergunta 2, que é como influenciar, ou seja, como influenciar a negociação do melhor salário na empresa onde já trabalha. Uau! Grande coisa aqui, pá. Muito... Perguntas, traz sempre perguntas muito grandes. Isto é o mote do Fred já, não é? Sinto-me na Rádio Observador a discutir os temas da atualidade. Bom, Diogo, queres ser tu ou o Miguel? Miguel não está cá. Epá, eu acho que a resposta é muito simples e sinceramente eu não escrevi muito sobre isto porque a resposta está na questão. Estão a ver nisto? Obrigado, reparem nisto. Pronto, fim. Não. Como é que um jovem com competências no setor de plataformas digital se pode destacar? Nas plataformas digitais. Pum! Deixa isso. Observam isto. Como fez o Alan Musk. Óbvio que vou falar um pouco mais sobre isto, mas a ideia é muito a ideia é muito esta. Eu acho que é muito por aí. Eu acho que muitos de nós, se vocês repararem, o vosso LinkedIn está cheio, e o LinkedIn, e Twitters, e Facebooks, e aquilo que vocês quiserem, está cheio de pessoas que se estão a desenvolver. O próprio TikTok, se eu não estou em erro, ainda agora no WhatsApp, há 2 semanas... Muito gajos de TikTok. Nos enviaram, não é? Uma rapariga no nosso grupo do WhatsApp que faz um resumo das notícias de marketing. Okay? E que fala um pouco sobre as notícias de marketing. Aliás, nem é resumo, ela fala um pouco sobre campanhas e vai fazendo ali um pouco resumo daquilo que viu. Certo. Eu acho isso incrível. É isso que essas pessoas devem fazer. É isso mesmo. Porquê? Porque aí se vão destacar, se vão dar a conhecer ao mercado. Okay? Fazendo o seu conteúdo, explorando mais. O que acontece quando tu exploras? Não paras no tempo. És um marketer informado. Não é? Aquilo que estávamos a falar ainda agora no ponto anterior. Não é? Ser um marketer informado. E isso... permite as pessoas a crescer, permite os estudantes a crescer. Quanto a influenciar a negociação do melhor salário, eu nunca me esqueço, no dia em que eu estava na empresa, numa empresa de mídia, relativamente grande, impediram para eu parar de escrever. Pá, vê lá, cuidado com o que tu escreves. Onde? Okay? Mas onde? Nos teus canais pessoais? Ou... Nos meus canais pessoais. Ok. Naquilo que o empresário me estava a pedir era para eu ter cuidado com aquilo que eu andava a dizer, neste caso eram sobre plataformas de anúncio, que nós utilizávamos, e eu estava a criticar essa plataforma de anúncio, fora, não interessa, é a minha opinião.
E não é... Vá lá, não critica um cliente. Vá lá. E não era sobre dados da empresa, ou coletados dentro da empresa, era sobre a plataforma em si e notícias da plataforma externas, ok? Portanto, nada a ver com aquilo que estava a acontecer dentro da empresa, e mesmo assim o meu empregador pediu-me para eu ter cuidado com o que estava a escrever. E eu disse-lhe, epá, não, eu não posso estar, e foi a primeira vez, e foi difícil. Mais aqueles empregados do Twitter, não é? Não. E está o gajo a abrir a porta. Não, mas eu disse que eu não posso parar de escrever e não posso ter um filtro sobre aquilo que escrevo, porque eu paro de me desenvolver. E isso eu não posso permitir, ok? Porque são estas ideias que me permitem desenvolver, ok? Não precisa partilhá-las a público, mas podes continuar a escrever sobre elas. Pronto, pá, isso é outra coisa. Na altura também... O que estás a dizer é a pessoa manter a sua personalidade, não é? E poder desenvolver-se. Eu acho, o que eu quero dizer é que, respondendo a esta questão de como é que eles podem negociar um melhor salário, ok? Portanto, aqui neste caso em específico, no meu caso em específico, entrou um pouco em clash, não é? Mas a questão é que o meu empregador estava a ver aquilo que eu escrevia. E isso valorizou-me. Não tenho dúvidas. Ok. Não é? E isso valorizou-me imenso. E valorizou o meu trabalho, não é? E felizmente acabei por ser promovido dentro dessa própria empresa. Mas deixaste de escrever sobre aquilo? Não sobre aquilo, nunca deixei de escrever. Não, isso acho que fazes muito bem, mas havia aí um conflito de interesse. Não posso estar. Houve, claro. Eu não posso estar a escrever publicamente mal sobre o Booking e a seguir e ter uma reunião comercial com eles. Isso não é saudável. Portanto, eventualmente. Percebo isso, sendo a Booking o teu fornecedor, etc. Mas percebo. Não era bem essa situação, mas o mercado de digital é muito grande, não é? Então dá para falar sobre muitas ferramentas, etc. Certo. Não vamos especificar. Não vamos especificar. Já de ser. Mas pronto, seriam estes os meus conselhos, ou seja, desenvolverem-se a sua marca pessoal, não é? Desenvolver a sua marca pessoal e então usar as plataformas digitais para se destacarem nessa marca, a sua marca pessoal lá, não é? E esta questão de, com esse desenvolvimento, não é? Terem mais poder consigo mesmo e com a sua marca pessoal. Muito bem. Não, a tua, claro. Não, eu alinho muito com aquilo que o Diogo disse. Incrível. No sentido em que as pessoas devem se manter, ou seja, não é fazer nada de novo, é fazer simplesmente o que se fazia de antes, ou seja, é fazer aquele extra mile, fazer aquele esforço adicional. E como hoje é mais fácil, não é? Será? Eu diria que hoje é muito mais fácil tu destacares nas redes sociais. O acesso à informação é mais fácil, tu destacaste nas redes sociais, não sei se é assim tão fácil. Há quantos anos é que o meu patrão, se eu há uns anos atrás o meu patrão ia ver o blog post que eu fiz? Tu tinhas um blog? Não é? Estão a perceber? Certo, mas agora também sinto que é muito... Eu vejo montes de marketeers digitais, felizmente, para se destacar. O que é que nós vemos hoje a destacar-se? É aquelas dancinhas do TikTok. Ora, lá está. Mas estás a ver? Eu acho que podemos perder o foco daquele que realmente... Ou seja, pode até não ser assim tão mais fácil conseguiste destacar. O LinkedIn toda a gente sabe como é que é. Toda a gente é diretor lá da cozinha de casa e subintendente do quarto. Mas não sei se tornou assim tão mais fácil os verdadeiros profissionais destacarem-se. Agora, uma coisa é verdade. Se fizerem o trabalho duro, e o trabalho duro é muito isto aquilo que o Diogo estava a dizer, ou seja, continuarem a manter-se constantemente informados, atualizados, escreverem, criarem qualquer coisa, conteúdo, através do AI, por exemplo, que já vos facilita, porque ele faz por vocês e vocês dão aquela... Não, mas se vocês continuarem sempre com esse ímpeto de querer conhecer mais e manterem-se atualizados, seguramente o vosso trabalho e aquilo que vocês expõem falará por vocês e isso pôr-vos-á numa melhor condição para serem contratados, para serem promovidos e aquilo que seja. Portanto, alinho com o Diogo nessa matéria. Só uma estatística muito rápida que achei curiosa. A Amazon, enfim, disse que ia pausar as contratações de estagiários para 2023, mas quantos é que eles contratam? 18 mil estagiários por ano e a receber $30.000 por ano. É um bom início. E só uma curiosidade, a Roblox, que é aquela aplicação popular de jogos muito utilizada por miúdos, contrata sensivelmente 300 estagiários só no verão e no período de 2 meses recebe 50 mil candidaturas. Os recursos humanos, Jesus, fica na curiosidade. Muito bem, fica correto. Bom, estamos fechados de temas. Acho que estamos prontos para o próximo momento, que é o nosso momento do shout-out do Twitter, by Elon Musk. Não, ele patrocinou, foi? Patrocinou o Twitter. Então, basicamente ele chegou lá e patrocinou aquilo tudo. Então vamos lá a isto. Esta semana temos a Cruza Marisa, a Ana Margarida Miranda, a Patrícia Cardinali, o Nuno Raposeiro, o Follow Us Business Advisors, Follow Us, a Pinto, o James Ferreira e por último
o Neres Digital. E eles têm o nosso followback. Muito bem. Senti que o Twitter está mais vivo. Não, só fui eu que voltei e... Não, agora fora de brincadeiras, acho que pronto, está a viver das notícias que correm o mundo, portanto vamos ver o que é que isto vai dar. Só para fazer aqui um rápido check, ainda lá estás, Diogo? Ele lançou Em modo um passivo. Ainda lá estou. Mas em modo passivo. Em modo passivo. Estás e atrás muito- das persianas, vais abrindo assim de vez em quando. E muito mais presente no Mastodon. Ontem, Eu sim, não sei o quê. não, nem vou entrar, mas ia só dizer que realmente, o Twitter agora está em modo caos. Ou seja, ainda ontem vi um tweet do Elon Musk que disse: eu agora vou divulgar aquilo que os Depois democratas encontrar nos pediram. Twitter Files. Twitter Sim, Files. sim, De sim, repente sim. ele lança assim uma coisa afinal, o quê? qualquer. A esquerda foi beneficiada? Era isso que lá dizia os Twitter Files? Enfim. Não, Meu não, Deus. não, acho que Não. não. Eu acho que era Não. só isso que dizia, basicamente. Enfim, bom, Mas é chato, porque para quem é utilizador do Twitter, epá, eu estou farto de ver tweets sobre o Elon Musk. Epá, eu quero que aquilo desapareça É um do, bocado isso, sim. meu feed e continua ali. É que eu não interajo, tento não interagir com tudo que seja tweets sobre o estás a ver tema. o que é que o pessoal sentia, E mesmo não é? assim estão-me a empurrar Sempre. o tema para... Levar com coisas. Não, é incrível. Bom, muito bem, vamos ao próximo momento, as rapidinhas, que são as notícias de marketing digital em Portugal e no mundo. Um novo estudo afirma que 19% dos usuários de redes sociais já foram vítimas de golpes no Facebook. A Brave começou a exibir anúncios no seu motor de pesquisa, mas de uma forma privada, sem recolher dados. A Meta enfrenta multas de privacidade recordes na União Europeia. Em Portugal, mais de 22% do valor gasto pelos portugueses na Black Friday foi em compras online, o que apresentou um crescimento em relação ao ano anterior, segundo a CIBS. Ainda por cá, mais de 60% dos portugueses pondera comprar artigos reutilizados no Natal. Boa. Boa. Um estudo da Universidade de Pensilvânia descobriu que as reviews positivas são boas, mas só até certo ponto. Podem consultar o estudo em martinporidiotas.pt. Numa notícia partilhada no nosso grupo do WhatsApp, a Amazon vai pagar $2 por mês aos utilizadores que escolherem fazer parte do seu painel de consumo partilhado. Partilhando os seus dados e do seu browser com a Amazon. Os utilizadores podem ainda ganhar até $10 extra se partilharem recibos de outras compras. Meu Deus. Incrível. A nova ferramenta Move to Dawn torna mais fácil, meu Deus, encontrar amigos do Twitter no Mastodon. Mastodon. A Salesforce revela as conclusões tiradas da análise à Cyber Week através de dados de compras de mais 1,5 mil milhões de consumidores em todo o mundo. De acordo com a análise, as vendas online em 2022 atingiram um recorde histórico superior a 270 mil milhões de dólares, 2%, acima do ano passado. E estas foram as notícias da semana. Incrível, não Um é? comentário rápido? É pá, só aqui a Pensilvânia, não é? O estudo é muito interessante. Eu acho que vale muito a pena verem sobre as reviews, ok? Ok, exato. Que E nem sempre. quanto à Amazon, só adicionar que é invite only, ok? Portanto, tem que receber o convite da Amazon. Muito bem. E é Portanto, nos Estados Unidos e o Reino Unido. portanto, chupa. Portugueses, boca. Muito bem. Ferramenta da semana. É verdade. A ferramenta da semana não podia ser mais que não o chat do GPT Chat. É só isso. Ok. Eu tenho que fazer isto com cuidado, que isto é porque eu estou sempre a dizer GPT-3, não é? E neste caso não, é só GPT Chat, ok? É em chat.openai.com, ok? Onde podem todos interagir com o chat e ver as capacidades reais de uma Muito boa giro, ferramenta da AI. Muito giro, porque eu já experimentei. E tu também já experimentaste, Fred? Tu já experimentaste. Foste tu que me falaste dela. Muito bem, caríssimos, estamos a chegar ao final. Não sei se querem deixar algum comentário final, só para fechar. Muito bem, então antes de irmos embora, só relembrar o nosso grupo de WhatsApp, w.marketingporidiotas.pt. Estamos lá nós, muitos dos nossos ouvintes, e temos todas as semanas discussões brilhantes sobre marketing e o mundo em geral. Quem ainda não o faz, subscrevam por favor o nosso podcast e avaliem-nos se gostarem mesmo muito. E por último, o nosso website em marketingporidiotas.pt, está lá toda a informação sobre o nosso podcast. Nós, como sempre, voltamos a ver na próxima semana, por isso, caríssimos, não percam o próximo episódio, porque nós também não. Tchau! Ah.